Olha, o caso da deputada Flor de Lis é um dos casos mais escabrosos que a gente ouve contar na história. E cada vez que você vai mergulhando na história, fica mais difícil você acreditar que os nossos parlamentares vão votar leis contra criminosos, né? Porque se eles votarem leis pesadas contra criminosos, alguns dos seus pares políticos, como essa mulher, por exemplo, vão continuar fugindo da lei. A mulher, por exemplo, tem foro privilegiado. E o que essa mulher fazia em nome de Deus, cantava músicas e tal, e fazia cultos e tal, diz que participava de orgias, mandou matar o marido, tentou envenenar o marido várias vezes, a filha dela procurava bandidos para matar o marido, o pastor, não é? E também tem casos de adoção ilegal. Essa mulher vivia uma vida completamente criminosa que não tinha nada a ver com Deus. Pelo contrário, tinha a ver muito mais com o demônio, pelo que a gente analisa. Você pega o Moro, que foi lá e tentou passar um projeto de lei que tentasse atualizar, por consequência, o Código Penal brasileiro, que tem quase 100 anos, para punir bandido. O que o Congresso fez? Desidratou o plano do Moro e aproveitou só alguma coisa e o que o crime compensa no Brasil ficou lá. Como quando acabaram com a prisão em segunda instância e um monte de bandido, ladrão, sem vergonha, para beneficiar político, bando de bandido, sem vergonha, ladrão, traficante, esses caras saíram também da cadeia por causa que terminou a prisão em segunda instância, que foi uma das maiores conquistas da justiça brasileira nos últimos tempos. Porque em países de primeiro mundo, dependendo do crime do cara, o cara vai para a cadeia em primeira instância. Você não tem que esperar 4 instâncias ou segunda. Vai em primeira instância. Agora, para soltar político, acabaram com prisão em segunda instância e só lei que protege esses caras que a gente elege, né, que tem processo pra caramba, entendeu? Boa parte deles, porque boa parte também é idônea e está lá para tentar ajudar, mas não faz nada contra esses caras. Não é? Tanto que precisa da aprovação da maioria. É uma minoria não muito grande que tem processo. Então, quer dizer que se dá maioria a favor do criminoso, do crime compensar, ou desse código ultrapassado, é sinal que os bons estão ajudando os maus lá no Congresso. E essa mulher é um grande exemplo de quem não podia estar na política, aliás, não podia estar na rua, devia estar presa e não protegida pelo foro privilegiado, que é outra excrescência. Vamos ver as reportagens aí. Na tela do Brasil, gente, me ajuda aí, o Latino. Denunciada à justiça como mandante da morte do marido, pastor Anderson do Carmo, Flor de Lis pode agora enfrentar outra acusação. A polícia investiga se houve irregularidades no processo de adoção dos filhos dela. Dos 55, 51 são adotivos. As suspeitas surgiram durante a apuração da morte do pastor Anderson do Carmo. Nesta sexta-feira, as informações que indicam que houve ilegalidade nos processos de adoção foram encaminhadas à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, que vai agora definir até semana que vem se abre mais um inquérito contra a deputada federal. Para evitar a prisão, Flor de Lis se agarra ao mandato que garante foro especial. Ontem, por 2 vezes, a Corregedoria da Câmara dos Deputados tentou notificar a parlamentar sobre a abertura do processo que pode resultar na cassação dela. Mas Flor de Lis não foi encontrada nem no gabinete dela, nem no apartamento funcional que mantém em Brasília. Agora, uma terceira tentativa deve ser feita na casa da deputada em Niterói. Nos bastidores, a informação é de que Flor de Lis tenta ganhar tempo para convencer deputados de sua inocência. Mas o cerco contra a Flor de Lis se fecha cada vez mais. A justiça determinou que os 7 filhos dela, que estão presos, acusados de participação na morte de Anderson do Carmo, fiquem em prisões separadas, para evitar que haja qualquer combinação nos depoimentos. A Secretaria de Administração Penitenciária tem 48 horas para cumprir a decisão, que atende a um pedido da defesa do pai do pastor. A trajetória da mulher, que adotou mais de 50 filhos de comunidades carentes do Rio, criados sob preceitos cristãos, virou filme com um elenco estrelado. Tenha misericórdia da vida desse menino aqui agora, em nome de Jesus.
Ao lado do marido, a carismática cantora gospel fundou uma igreja e se elegeu deputada federal com quase 200 mil votos. Mas o que parecia um roteiro de caridade e superação ganhou contornos de ficção. A investigação da morte do pastor Anderson do Carmo revelou que os religiosos de imagem imaculada tinham o hábito de se entregar aos prazeres da carne. O casal costumava frequentar casas de swing, onde acontecem trocas de casais. Flor de Lis teria, inclusive, um quarto exclusivo num desses locais. A última visita teria acontecido na noite do crime. Ah, misericórdia, Senhor! E se fosse verdade? Infelizmente não é verdade. Nem mesmo os filhos adotivos ficavam de fora. Simone Rodrigues, com quem Anderson namorou antes de se casar com Flor de Lis, participaria com frequência das orgias. Ela foi um dos 6 presos pelo assassinato do pastor. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do crime, mas está em liberdade porque tem imunidade parlamentar. O item foi incluído na Constituição de 1988 para evitar as perseguições comuns durante a ditadura militar, mas muitas vezes acaba protegendo políticos que cometem crimes sem relação com o mandato. Ele não pode ser preso a não ser se houver o flagrante por um crime inafiançável. Nessa terça, a Câmara dos Deputados decidiu reabrir o Conselho de Ética da Casa, responsável por julgar se Flor de Lis será afastada, podendo então ser presa para responder pelo assassinato. Olha, você fala em acabar com o foro privilegiado, não tem exceção. Não dá quórum, deixa para lá. Essa mulher não podia ser protegida por foro privilegiado, coisa nenhuma. Como aquele cara que serrava as pessoas no meio, lembra? Ideobrando, acho que era o nome dele. Pô, tiveram que quebrar o foro privilegiado. Você acha que o cara merecia ter foro privilegiado porque serrava as pessoas no meio, daí por diante. Toda vez que fala em votar o foro privilegiado, simplesmente os caras não querem nem papo, não querem conversa. A mesma coisa é quando se fala em reforma política. Reforma política, porque tem 513 deputados, 81 senadores, cada um custa milhões aí para o Estado, não é verdade? Mas falou em reforma política também, esquece e deixam de lado. Esse é o grande detalhe. E só quando o povo vai se ferrar, reforma na Previdência passa rapidão. Olha, se não tiver reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, aí passa rapidão. O servidor não vai ter aumento, aí passa rapidão. Agora, o que é interesse desses políticos, simplesmente eles não estão nem aí. Aí gente como essa mulher que promoveu orgias sexuais ou mandou matar o marido e tal, e daí por diante, gente como essa mulher fica protegida. É um absurdo. Eu me lembro que os caras que foram votar pelo impeachment do presidente Temer, 69% da Câmara tinham processos bravos contra eles mesmos. Quer dizer, coisa complicada, não é? Mas tudo que vai atingir o Congresso, eles saem fora. E aí protegem gente como essa mulher. É um absurdo isso aí.